Olá, pessoal. Aqui quem fala é o professor Renato, de português, e hoje eu tô falando aqui do curso Prof. Daniel Pereira. Nós vamos juntos aí resolver essa prova do CMF de Fortaleza 2024-2025. E eu quero pedir para você já deixar o like, comentar aí o que você achou da prova e compartilhar com seus amigos. Então vamos começar lá com o texto 1 para nossa questão 21. A volta ao mundo em 80 dias. Então, deixaram Londres precipitadamente? Creio que sim. Quarta-feira passada, às 8 da noite. Conta todos os seus hábitos. Mr. Fogg voltou do seu clube e 3/4 de hora depois tínhamos partido. Mas para onde vai o seu patrão? Sempre em frente. Ele faz a volta ao mundo. A volta ao mundo? Exclamou Fix. Sim, em 80 dias. Então, ó, pessoal, até aqui, né? Que interessante o texto, né? Ele traz aí essa pessoa que decide dar uma volta ao mundo, viajar, né, em 80 dias. Ok, vamos continuar lá fazendo a leitura do texto 1. A volta ao mundo, sim, em 80 dias. Uma aposta, diz ele, mas cá entre nós, não acredito. Seria não ter senso comum. Há alguma coisa a mais. Ah, é excêntrico este Mr. Fogg? Creio que sim. É rico, então? Evidentemente. E carrega uma bela soma com ele, em banknotes, novinhas em folha. E não poupa dinheiro pelo caminho. Veja, prometeu uma gratificação magnífica ao maquinista do Mongólia, se chegarmos a Bombém com um bom avanço. E conhece há muito seu patrão? Eu? Respondeu Passepartout. Eu entrei para o seu serviço no mesmo dia de nossa partida. Ok, pessoal. Então vamos lá seguir para a questão 21. Vamos entender esse enunciado. Questão 21. Considerando a decisão do personagem Mr. Fogg de dar a volta ao mundo em 80 dias, a passagem do texto 1, que expressa uma opinião sobre esse fato é... Então, olha, o que você tem que notar aqui, né? Que dentro da questão 21 tem uma palavra-chave. Né? A palavra opinião, que está aqui ó, na segunda linha, ela é uma palavra importante para essa pergunta, porque é isso que eu vou buscar dentro das alternativas. Né? Então fica a dica aí, sempre procure, né, as palavras-chave dentro do enunciado. Aqui, na letra A, Mr. Fogg voltou do seu clube. Uma afirmação, um fato, né? Não tem aqui uma opinião. Ele faz a volta ao mundo. Também não é uma opinião. Letra C. Seria não ter senso comum. Isso é o que essa pessoa acha, né? Ela acha que fazer aquilo seria não ter senso comum. Então ela tem um pensamento sobre aquele ato, né? Ela acha, ela pensa que seria não ter senso comum. Então é uma opinião. Então a gente identificou aqui, né, a letra C como a correta, né? O nosso gabarito aí acerta. Letra D. E não poupa dinheiro pelo caminho. Não é uma opinião, e letra E também não vai ser uma opinião, né? Só fatos ou afirmações. E o que a gente estava buscando era uma opinião. Então marcamos lá na 21, letra C. Ok, vamos seguir. Vamos lá para a questão 22. Vamos começar lendo o enunciado, né, dessa pergunta. Releia o seguinte fragmento do texto 1. Prometeu uma gratificação magnífica ao maquinista do Mongólia, se chegarmos a Bombém com um bom avanço. Os verbos destacados estão respectivamente nos seguintes tempos e modos. Então, ó, perceba aqui, né, que no enunciado da 22 a gente vai olhar os tempos e os modos, né, do verbo. Qual verbo? O prometeu, que já está em negrito, e o chegarmos também. Quando a gente dá uma olhadinha, né, pelas alternativas, a gente vai perceber que existem ali, né, opções de tempos verbais. Então, se, por exemplo, na 22 eu marcar a letra A, eu vou dizer que o verbo prometeu está no pretérito perfeito do indicativo. E se eu, né, marcar a letra A, eu vou dizer que chegarmos está no futuro do subjuntivo. O que eu quero analisar aqui com você? Primeiro, essa ideia da letra B, tá? Para a gente já descartar ela. Por quê? Aqui ele fala pretérito imperfeito do indicativo para a palavra prometeu. E esse verbo, ele estaria escrito, né, no pretérito imperfeito do indicativo se ele tivesse escrito como prometia, né?
prometia. Então, não vai ser a letra B, né? Quando a gente olha lá a letra C, por exemplo, né? Ele diz lá, ó, futuro do presente do indicativo para o verbo chegarmos. Só que se tivesse no futuro do presente do indicativo, a escrita seria chegaremos. E se tivesse no futuro do pretérito, como diz a letra D, seria chegaríamos. Sendo assim, né, eu entendo que prometeu está no passado, e esse passado é uma ação concluída 100%, né? Ela começou e se encerrou no passado, e isso é a definição do pretérito perfeito, né? Do indicativo, porque é uma afirmação, né? Uma verdade, quando eu estou dizendo ali um fato, tá? Agora, se eu trago uma dúvida, né? Se eu trago uma incerteza, eu tenho qual modo verbal? O subjuntivo. Então, o se chegarmos a bom bem traz uma dúvida. Então, a gente tem ali o subjuntivo naquele chegarmos, né? Perceba a leitura de novo ali daquele trecho. Se chegarmos a bom bem com um bom avanço. É uma hipótese, né? Não é uma coisa que está acontecendo, já está certa que aconteceu, né? É um futuro, talvez isso aconteça. Então, por ser uma incerteza, uma dúvida, só pode ser subjuntivo. E aqui a gente está falando de futuro. Então, se tem futuro e se é subjuntivo, o chegarmos, né, tá ali na letra A, futuro do subjuntivo, com o chegaria, o prometeu, né? Que é o pretérito perfeito do indicativo, o que faz com que a gente marque, né, na 22 a letra A. Esse é o gabarito, né? Essa é a letra certa aqui, tá? Então, prometeu, pretérito perfeito do indicativo, e o chegarmos, naquela frase, está escrito em qual tempo e em qual modo, no futuro do subjuntivo. Ok, vamos seguir aqui agora com a questão 23. Em quarta-feira passada, às 8 da noite, contra todos os seus hábitos, Mr. Fogg voltou do seu clube e 3/4 de hora depois tínhamos partido. O emprego das vírgulas indica. Então, ó, você aí vai ter que pensar agora, né? Qual que é o uso da vírgula, tá? Aqui o foco da 23, né? Pelo enunciado, é o uso de vírgulas. Então, vamos ver lá a vírgula que aparece nesse trecho entre aspas, né? Nós temos aqui, eu vou dar um zoom para você enxergar melhor aí, tá? Nós temos essa primeira vírgula, temos essa segunda vírgula, temos essa terceira vírgula aqui, né? Temos essa quarta vírgula, que aparece aqui, muitas vírgulas, né? Então, nós temos essa frase aí, né, repleta de vírgulas. E ele quer saber, aqui na 23, né, qual foi o uso dessas vírgulas. Bom, vamos ver a letra A, na 23, né? As ações realizadas pelos personagens da história são os verbos aqui, que são o foco. Vamos voltar ali e vamos enxergar de novo, ó. Quarta-feira passada, tem uma vírgula daí. Não tem nenhum verbo aqui, então não tem ação, né? Às 8 da noite, também não tem ação, também não tem verbo. Então não pode ser a letra A. Vamos observar lá a letra B. Uma sequência de caracterizações referentes aos personagens. O que significa caracterizações? Que são adjetivos, né? A palavra que está sendo dividida ali, né? As palavras seriam caracterizações, definições ou adjetivos. Quando a gente olha quarta-feira passada, quando a gente olha às 8 da noite, né? Que estão sendo divididos por vírgulas, né? Nesses trechos, você consegue perceber que não existe ali adjetivo, não existe caracterização. Então também não vai ser a letra B. Vamos ver a letra C. Uma sucessão de informações importantes para o contexto do diálogo. Então aqui ele está dizendo que existem, né, pedaços ali que trazem informações e contribuem para a construção da frase. Vamos ler a frase ali entre aspas de novo para a gente ver se é isso que a gente percebe? Quarta-feira passada, às 8 da noite, ó, então ele está trazendo aqui informações de tempo pra gente, né? Contra todos os seus hábitos, Mr. Fogg voltou do seu clube e 3/4 de hora depois tínhamos partido. Então, olha, ele foi construindo, trazendo pedaços de informações aqui, né? Para trazer a informação aqui
nesse trecho. Então as vírgulas realmente foram usadas, né, para trazer ali uma sequência, uma sucessão de informações importantes para o contexto daquele diálogo, né? Ajudaram a contribuir sentido, né, esses trechos separados por vírgula. Então a C é a nossa letra certa. Nós marcamos aqui a 23 como a letra C. Vamos seguir lá, né, agora para o texto 2. O mar como porta para o mundo. 3 irmãs, 2 idades diferentes, 3 visões de mundo, todas no mesmo barco, de férias na Antártica. Neste livro, conhecemos o delicado equilíbrio do planeta e, de quebra, o divertido jeito de encarar o mundo das jovens Laura, Tâmara e Marininha, filhas do navegador Amir Klink e da fotógrafa Maria Bandeira Klink. Mariana, né? Bandeira Klink. Nascidas em um mundo náutico e educadas para ver o mar, não como uma limitação, mas como uma porta para o mundo, Laura, Tâmara e Marininha pisaram no continente gelado muito cedo. A primeira viagem aconteceu em 2005, quando Laura e Tâmara, que são gêmeas, contavam 9 anos. E a caçula Marininha tinha apenas 6. Olha aqui que interessante, né, pessoal? Você consegue ver aí que existem 3 irmãs que viveram uma experiência única, especial, né? Que é viajar lá para a Antártica, né? Essas 3 irmãs, quando elas ainda eram pequenas, ok? Então vamos seguir ali a leitura do texto 2. Né? O mar como porta para o mundo. Como uma das viagens tomou 1 mês do período letivo, a escola onde elas estudam encontrou a seguinte solução. As 3 alunas deveriam anotar e fotografar tudo o que lhes chamassem a atenção, para depois dividir com os colegas em sala de aula. O sucesso da apresentação desses diários de bordo levou as irmãs Klink a apresentá-los muitas outras vezes, tornando-as experientes palestrantes de temas polares em diversas escolas da capital paulista. As irmãs Klink abordam o ecossistema antártico e a necessidade da preservação das águas e das espécies, como também os problemas da poluição e do aquecimento global, com o olhar vigoroso das descobertas da infância. Vai acompanhando aí a leitura, tá? Ouve a minha voz e vai olhando ali, né, as palavras do texto. Outros temas também estão presentes nesta construção coletiva, entre eles as relações familiares, que ganham novos contornos em uma experiência tão singular como a vivida pela família Klink, né? Porque eles viveram uma experiência única. Prefácio, por Amir Klink. Em fevereiro de 2006, concluímos a nossa primeira viagem antártica, com as crianças a bordo. Experiência que surpreende, a de comandar filhos próprios e de terceiros num ambiente borbulhante, pouco previsível, onde se pode conhecer e aprender ininterruptamente. Imaginei que seria uma bela experiência para tão inquietas e curiosas criaturas. Foi. Não imaginei o quanto seria importante para nós adultos o ofício de, ao ensinar, aprender. 20 anos de viagens regulares ao continente antártico me ensinaram menos do que essas intensas e breves semanas de andanças e convivência. Retornamos nas temporadas seguintes, em todas, para descobrir que era muito pouco que sabíamos e que havia tanto e tantos para ver. Tantas perguntas, luvas esquecidas, botas molhadas, espécie de nomes difíceis, tantos encontros, artistas, autores brilhantes, pesquisadores em dúvida, viajantes ousados. Tantos outros modos de ver o que eu supunha conhecer. Um desses modos é este pequeno livro, que fiz questão de não abrir até que suas autoras o mostrassem já pronto. Para um pai viajante, calejado de surpresas, devorador de grandes e pequenos livros, foi uma grande surpresa, a maior que já tive. Então, olha aí, o pai, né, dessas 3 meninas comenta, né, sobre o livro que elas escreveram, né, sobre a experiência delas lá na Antártica. Então, o pai muito feliz, né, com os livros, com o livro, né, que as filhas escreveram. Vamos seguir lá, então, né, na prova. Considere o seguinte fragmento do texto 2, para responder às questões 24 e 25.
Outros temas também estão presentes nesta construção coletiva, entre eles as relações familiares, que ganham novos contornos em uma experiência tão singular como a vivida pela família Klink. O fragmento acima tem a finalidade de... Então vamos observar aqui, né, esse fragmento, né? Será que ele vai ensinar, vai argumentar, vai apresentar, vai convidar ou vai descrever algo aqui, né? Esse trecho entre aspas, ele é um trecho que você precisa reler, né? Uma segunda, uma terceira vez, para depois você voltar na tua alternativa, escolher essa alternativa e voltar, depois de olhar a alternativa, voltar mais uma vez, né, para o trecho. Voltar ao texto e ir para a alternativa. Na alternativa, voltar ao texto. Esse movimento, ele é muito importante, tá? Então aqui na 24, vamos ler de novo ali, né? Outros temas também estão presentes nesta construção coletiva, entre eles as relações familiares, que ganham novos contornos em uma experiência tão singular como a vivida pela família Klink. Bom, nesse trecho, o que a gente interpreta? Que a vivência, né, dessas meninas pequenas, essas três, né, lá na Antártica, obviamente que ensinou muito, né, elas aprenderam muito sobre a Antártica, e sobre todas, né, as formas de vida que vivem lá e tudo mais. Mas além disso, elas também estavam com os pais, né? Então houve ali uma relação da família, né? Os pais com essas filhas, as filhas com esses pais. Então houve também, né, esse outro ponto na vivência nesta aventura, né, que eles tiveram. Vamos ver o que né, combina aí, né, com as alternativas ali, né? Qual alternativa combina, né, com esse trecho? Mas antes eu quero destacar para você aqui, ó, a palavra finalidade, no enunciado da 24. Né? Esse enunciado da 24 traz essa palavra que é importante, para a gente também levar em consideração na escolha. Bom, a 24, com a letra A, ela diz: ensinar sobre os diferentes trajetos do mundo náutico. Não, cadê a parte da família, né? Tá faltando aqui na A, então a gente descarta. Letra B. Argumentar sobre a importância da segurança nas viagens em família. Não é para falar sobre a segurança, né? O foco ali é para falar sobre essa ideia de que a família junto cria uma experiência mais especial, né? Mais legal. Então não é a segurança aqui o foco. A letra C. Apresentar um dos temas trabalhados na obra escrita pelas irmãs. Sim, né? Essa é a correta. Porque além de falar né, dos animais, ou da natureza, ou do gelo, ou do mar, né, da Antártica, também fala sobre qual outro tema este livro? A relação familiar, né, o fato delas serem filhas e dos pais estarem presentes. Então ela apresenta, né, a obra ali, aquele trecho, na verdade, né, aquele trecho, entre aspas, nas duas linhas, ele apresenta um dos temas trabalhados na obra escrita pelas irmãs, né, certinho. A letra D, convidar o leitor a participar da próxima viagem? Não. Descrever as características físicas das irmãs? Também não. Então mantemos na 24 a correta letra C. Vamos lá para 25. Considerando o sentido da palavra em destaque, é possível reescrever o fragmento, uma experiência tão singular como a vivida pela família Klink. Então, ok, ó, nós temos aqui a palavra singular. O que ela significa aqui nesse contexto, né? Alguma coisa especial, né? Porque essas meninas, essa família, né, os pais juntos, eles viveram uma experiência especial, né? Nem toda a família vai viver uma experiência de viajar para a Antártica, né? Esse lugar é muito raro, né? Difícil de acesso. Nem toda a família vai viver isso. E essas meninas e esses pais, né, viveram. Então, singular é que significa algo especial. Vou escrever aqui para vocês. Qual das palavras abaixo, né, da letra A, B, C, D e E, também traz uma ideia semelhante, né? A gente tem única, fácil, difícil, simples e limitada. Não tem a ver com limitada, nem com simples, nem com difícil, nem com fácil. Mas tem a ver com única, né? Foi uma experiência única, uma experiência especial, né? Algo muito singular. Então, essa palavra singular significa isso, né? Que foi uma coisa que nem todo mundo vai viver. Foi uma coisa mágica para aquela família. Foi individual, né? Foi uma experiência especial e única conhecer a Antártica. Então, na 25, marcamos aqui a letra A. Questão 26. Releia o seguinte fragmento do texto 2. Tantos outros modos de ver o que eu supunha conhecer,
Um desses modos é este pequeno livro que fiz questão de não abrir até que as suas autoras o mostrassem já pronto. Para um pai viajante, calejado de surpresas, devorador de grandes e pequenos livros, foi uma grande surpresa, a maior que já tive. O que a gente interpreta aqui do enunciado, né, desse trecho, né, de 3 linhas aqui, entre aspas? Que o pai estava muito feliz, né, com o livro que as filhas, né, tinham escrito. Ok. Aí ele continua dizendo aqui, ó, o enunciado da 26. Considerando o trecho acima, sobre o pai, é possível afirmar que... Então, o que a gente pode, né, afirmar sobre o pai? Letra A. O pai pratica a leitura de apenas pequenos livros? Não, né, pessoal? Por quê? Porque ele fala ali, ó, grandes e pequenos livros. Então, a A está incorreta. Na letra B, o pai apenas leu o livro quando foi finalizado pelas autoras? Sim, né? Aqui, ó, no trecho ele diz: um desses modos é este pequeno livro que fiz questão de não abrir até que as suas autoras o mostrassem já prontos. Já pronto, né? Então ali naquele trecho, a letra A comprova-se verdadeira, né? Correta. Então ela é a letra que a gente marca aqui na 26. A letra C. Para um pai viajante, a leitura de livros de aventuras é entediante. Não, ele falou que foi uma grande surpresa. Então tá errado. D. Por ser um devorador de grandes livros de aventura, o pai não ficou surpreso. Errado, o pai ficou surpreso sim, né? Letra E. Depois de vivenciar tantos modos de ver o mundo e aventuras diversas, o pai encontra-se cansado de surpresas. Não, né? Ele não diz isso. Ele diz que foi uma grande surpresa, foi a, né, a maior que ele já teve. Então não dá para dizer que, né, como a letra E diz, não o surpreendeu. Pelo contrário, surpreendeu o pai sim, né? Então a gente descarta E. Ok, 26 letra B, vamos seguir. A questão 27 tem o seguinte enunciado. É possível afirmar corretamente que nas expressões luvas esquecidas, botas molhadas e espécies de nomes difíceis, as palavras destacadas têm a função de... Bom, ó, já de início, você consegue perceber que luvas é um substantivo e que esquecidas é um adjetivo, né? Um caracterizador, porque esquecidas caracteriza luvas, né? Dá um adjetivo ali. Botas molhadas, a mesma coisa, substantivo e adjetivo, né? Uma qualidade, um defeito, né? Uma característica para o substantivo. Nomes difíceis, a mesma relação, né? Tenho aqui um substantivo e tenho aqui um adjetivo. Ok. Já que eu percebi isso, né, no enunciado, qual letra eu posso marcar como a certa aqui, né? Letra A. Caracterizar os substantivos luvas, botas e nomes, respectivamente. Sim, né? Por que sim? Porque caracterizar é a função do adjetivo. E se eu vi que tinham adjetivos ali em cima, é porque eles estão caracterizando mesmo, né? Os substantivos. Então a A é a correta. Né? Perceba que na B ele fala estabelecer uma relação de oposição. Não tem nada a ver com o contrário, com o oposto, né? Na C, caracterizar as ações dos personagens? Não, são as ações, né? Porque eu não estou vendo verbos ali. Eu vi substantivos. Então é caracterizar os substantivos, né? Substituir os substantivos? Não é substituir substantivo, porque quem faz isso é pronome. Então não pode ser a letra D. Nomear os objetos encontrados? Também não vai ser nomear, porque quem nomeia é substantivo. E nós estamos focando inicialmente com um foco maior nos adjetivos, né? Que são caracterizadores. Então, na 27, realmente é a letra A. Ok, vamos seguir lá para o texto 3, né? Antes ele tem ali uma introdução. A obra Robinson Crusoe, de Daniel Defoe, conta a história de um jovem inglês apaixonado por navegação que naufraga em uma ilha e enfrenta diversas aventuras. Leia a seguir um fragmento que apresenta algumas impressões do personagem sobre uma de suas aventuras marítimas. Ok, então vamos ler o texto.
Essa foi a única viagem que posso dar por bem-sucedida de todas as minhas aventuras, o que devo à integridade e à honestidade do meu amigo capitão, com quem obtive ainda algum conhecimento competente de matemática e das regras de navegação. Aprendi a manter um traçado de rota de navio, fazer observações e, em suma, compreender algumas coisas que qualquer marinheiro deve saber. Pois, como ele se comprazia em me ensinar, eu sentia um verdadeiro deleite em aprender. E, numa palavra, essa viagem fez de mim tanto marinheiro quanto mercador. Pois, em troca das minhas mercadorias, trouxe de volta para casa 5 libras e 9 onças de peso em pó de ouro, que vendi, ao voltar a Londres, por quase 300 libras esterlinas, o que me deixou tomado por ideias e aspirações que, a partir de então, arremataram minha ruína. Ok. Então, depois aqui, né, do texto 3, vamos ver lá o que a questão 28 fala aí pra gente. Letra A. Não, primeiro tem o enunciado, né, pessoal? Então, você vai observar ali no enunciado da 28 que ele diz: após a leitura do texto 3, é possível concluir que aqui eu quero dar uma dica para você, né? Que é sobre essa ideia da gente ir e voltar ao texto, tá? Quando você justifica por que uma letra está errada, ou quando você justifica por que uma letra está certa, você consegue, né, acertar a questão. Então, aqui na questão 28 a gente vai fazer isso. Vamos ver a letra A. Apesar da viagem bem-sucedida, o narrador não aprendeu sobre a função do marinheiro. Errado, né? O texto lá contou que ele aprendeu sim sobre a função do marinheiro. Então, vamos ver lá, né, no texto, para a gente comprovar que a letra A está errada, né? Ele fala ali, vamos ver, né, talvez na terceira linha: aprendi a manter um bom traçado da rota do navio, fazer observações. Deixa eu destacar aqui para você. E, em suma, compreender algumas coisas que qualquer marinheiro deve saber. Ó, aqui ele falou que ele aprendeu coisas de marinheiro, né? Então, realmente, a letra A está errada. Letra B. O narrador do texto, que era o capitão do navio. Então, será que o narrador ele era o capitão do navio? Não, né? Lá no texto a gente vê que o personagem ali, que é o narrador, né? O narrador do texto, ele fala sobre o capitão. Então ele próprio não é o capitão, né? Perceba que ele diz ali, ó: essa foi a única viagem que posso dar por bem-sucedida, né? Na primeira linha. De todas as minhas aventuras, o que devo à integridade e à honestidade do meu amigo capitão. Ó, ele fala do meu amigo capitão. Então não é ele mesmo, né? O capitão que narra. É outro personagem, né? Então deixamos a letra B, né, de lado. Letra C. Vamos ver se essa também está errada, né? Se essa também a gente vai deixar de lado. O capitão, muito experiente em traçar as rotas do navio, não se comprazia em ensinar os seus subordinados. O capitão, ele não ensinava? Ou ele ensinava assim? Nós vamos lembrar que no texto ele ensinava assim, né? E a gente pode ver isso quando é dito ali, ó, na linha 4. Como ele se comprazia em me ensinar, ele quem? Né? Quando ele fala ele, aqui ele está falando do capitão, tá? Então, ele se comprazia em ensinar e eu sentia um verdadeiro deleite em aprender. Então, a gente percebe que sim, né? O capitão ensinava. Então, aqui a letra D também é uma... A letra C, né? Perdão. Também é uma que a gente vê como errada. Vamos ver a D. São aprendizados expostos pelo narrador no texto. Matemática, regras de navegação, sim, né? Tudo isso a gente viu lá. Traçado de rota do navio também e mergulho. Mergulho não, né? Então essa palavra mergulho aqui faz a D ser errada, né? Por quê? Voltando no texto, você consegue justificar nesse trecho aqui, ó, onde ele diz, vamos ver aqui, né, a linha certinha, ó, a linha 3, né? Então eu vou marcar aqui para você de vermelho, ó. Da matemática e das regras de navegação, aprendi a manter um traçado de rota do navio, a fazer observações, né? Mas não tem aqui, né, aquilo que está sendo dito lá na letra D, que é mergulho. Então, se não tem,
a letra D está errada também. Então, nós vimos que a A está errada, a B também, a C é falsa, a D não é verdadeira. Tudo isso comprovando com o texto. Então, ir e voltar ao texto, né, para justificar o porquê que cada alternativa está errada ou porquê que cada alternativa está certa, é muito importante. Então, vamos marcar a letra E como certa, né? A gente pode marcar ela com convicção, porque a gente já viu que as 4 primeiras estão erradas. Mas, mesmo assim, você, né, deve lá justificar o porquê da letra E estar certa. Então, pessoal, olhem lá o que diz. O narrador atribuiu o sucesso da viagem ao capitão do navio, com quem mantinha uma relação de amizade. Então vamos voltar lá na letra, né, no texto, né, para comprovar a letra E. Bom, primeiro o professor vai apagar aqui, né, tudo que está no texto, ok? A gente vai ver aqui, ó, o sucesso da viagem foi creditado, foi dado créditos, né, para o capitão. Essa foi a única viagem que posso dar por bem-sucedida de todas as minhas aventuras, o que devo à integridade e à honestidade do meu capitão. Ó, perceba, né, que aqui foi isso que o narrador fez. Ele falou que a viagem foi um sucesso por causa do capitão. Então, realmente, né, nós temos que marcar aqui, né, a letra E. Esse capitão era, né, muito bondoso aí com esse narrador, né? Porque os dois tinham uma boa relação ali, tanto que o capitão ensinava, né, coisas a ele, e o capitão foi quem, né, talvez tenha sido o maior responsável pelo sucesso dessa viagem. Segundo, né, as palavras do narrador, foi isso mesmo. Então a letra E é a nossa opção. Ok. Vamos seguir lá com a 29. Questão 29. Essa viagem fez de mim, ok, temos aqui, né, a palavra minha ali destacada, né, em negrito. Então vamos lembrar aqui de olhar esse mim, né. O termo em destaque é um pronome classificado corretamente como? Bom, falou pronome, né, você já tem que lembrar que esse daqui é um pronome pessoal do caso oblíquo, né. Peraí, deixa eu arrumar aqui, né. Vamos escrever aqui, pessoal do caso reto. Não, do caso oblíquo. Então, pessoal, percebam, né, que eu é pronome pessoal do caso reto, mim é pronome pessoal do caso oblíquo, né? Então, se eu precisar, eu posso voltar a estudar, né, esse tema aqui, né, para lembrar que mim entra nessa classificação aqui, tá? Vamos procurar uma alternativa que fale sobre isso, né? Essa primeira pessoa do singular. Por que é a primeira pessoa do singular? Porque é o eu, né, que se relaciona aqui com esse mim, né? Eu tem relação direta ali com mim, né? É a primeira pessoa do singular, né? Quando eu falo qualquer uma dessas duas palavras, tanto eu quanto mim. Então, vamos ver aqui, ó. Possessivo? Não. Pessoal? Sim. De primeira pessoa? Sim, também, né? Singular ou plural? Bom, plural não vai ser, porque senão seria nós, né? Então, seria outro referencial, né? Ou nos, né? Que seria o oblíquo equivalente. Eu estou procurando singular. Então, ok, temos essas duas opções. Reto? Não. Se fosse reto, seria eu, né? Mas oblíquo? Sim, né? Porque é o mim. Então, achei aqui a letra D como a opção correta. 29, letra D. Vamos seguir lá para 30. Assinale a alternativa que apresenta explicitamente o tipo de narrador do texto 3. Bom, nós já analisamos aqui, na 29, né, esse mim, que é a primeira pessoa. Isso já me dá uma dica na 30, né, porque eu estou pensando em qual tipo de narrador quando se fala em primeira pessoa. O narrador personagem, né? Já lembro lá do conteúdo de narrador, tem narrador observador e tem narrador personagem. Esse narrador aqui, se é de primeira pessoa, é o narrador personagem, aquele que conta e participa da história, né? Então, eu olho aqui na letra B a palavra mim, que é essa marca de primeira pessoa, que faz com que eu entenda que o narrador é um narrador personagem. E aí a 30 eu marco a letra B. Ok.
né? Foi fácil aqui, porque olhando já a gente bate o olho ali naquelas alternativas, a gente já encontra a palavra mim, né? E já entende que ali tem um trecho que traz a primeira pessoa, ou seja, que mostra, né, o narrador personagem. Depois da 30, vamos seguir para 31. 31. O fragmento, o que me deixou tomado por ideias e aspirações que, a partir de então, arremataram minha ruína. Pode ser substituído sem alteração de sentido entre as orações por... Olhando as alternativas, elas parecem todas iguais, né? Então você tem que destacar o que é diferente. Pessoal, olha aí no vídeo, né? Perceba que eu estou destacando aqui, ó, trechos, expressões, palavras, né? Que são a diferença entre cada alternativa. A partir de então, traz uma ideia para a gente de tempo, né? Daquele momento em diante, né? Então é tempo, tá? Quando eu olho de vez em quando, pode ser um tempo, mas não é o tempo que eu estou procurando aqui, né? O que me deixou tomado por ideias, né, e aspirações que desde então arremataram minha ruína. Então, eu percebo aqui, né, na letra B, que a palavra desde então, ela marca um momento no tempo, numa linha de tempo, e a partir daquele momento as coisas acontecem na sequência, que é a mesma ideia que a gente observa aqui no a partir de então, né? A partir de então, ou seja, daquele momento em diante. Então, essa interpretação que a gente faz do enunciado com a letra B faz com que a gente marque na 31 acerta a letra B, né? Na letra C, além disso, vai trazer talvez soma, talvez acréscimo. No entanto, pode ser que, dependendo do contexto, né, traga uma contradição, uma oposição. Entretanto, também, né, pode funcionar dependendo da frase, né, de como você usa, trazer essa oposição, esse contraste. E tempo mesmo, da maneira que a gente analisou, né, lá no enunciado da 31, somente a letra B, somente a expressão desde então. Ok. Então, depois de analisar aí, né, o enunciado da 31, observar a letra B como a nossa alternativa correta, vamos seguir lá para 32. Mas antes, tem o texto 4. 2 semanas viajando, aí volto para casa cansadaço. 1 semana para me recuperar. O que eu faço logo depois? Marco uma viagem de 16 horas de ônibus. Parabéns para mim. Olha só, né? Ele tá cansado, em vez de descansar, né? Ele decidiu marcar uma outra viagem longa na sequência, né? E aí ele fala de forma irônica ali, né? Parabéns para mim. Ok, vamos ver a 32. O efeito de humor na tirinha acima, texto 4, se dá por meio... Qual que é o foco da 32? O humor. Então a gente olha o humor geralmente no final, né? Ele sendo irônico ali, falando parabéns pra mim. Já tem uma viagem, né, de 16 horas de ônibus marcado, né? Em vez de descansar, ele decidiu marcar uma outra viagem longa na sequência, né? Então esse fato ali, né? Ele tá todo cansado, né? Ok. Vamos ver as alternativas, né, que analisam ali o humor. A letra A, do fato de as malas não estarem prontas. Então a gente vê que as malas estão prontas ali no último desenho. Então a letra A a gente descarta. Do desânimo do personagem em arrumar as suas malas de última hora. Não, né? Ele não tem que arrumar as malas. Elas já estão prontas aqui, ó, né? No desenho, finalzinho ali, no último desenho, né? Então, também descartamos a B. Da empolgação do personagem em retornar de uma longa viagem de ônibus. Não, não é empolgação, porque está cansado. Então a C, errada. D, da disposição. Disposição também não, porque ele está cansado, né? Disposição seria a mesma coisa que empolgação. Então a D também é errada. Letra E, da quebra de expectativa das ações. O que a gente entende como quebra de expectativa das ações? Bom, eu ia fazer alguma coisa, tive uma expectativa de fazer aquilo, mas fui lá e fiz outra. Então, se ele está cansado, o que ele deveria ter feito? Falado, vou ficar aqui descansando. Só que não, ele fez uma coisa contrária, ele fez ali uma coisa que a gente não estava esperando. Ele, em vez de descansar, ele foi lá, mesmo cansado, e foi fazer uma atividade que ia deixar ele ainda mais cansado. Então, isso é uma quebra de expectativa das ações, certo? Uma vez que o personagem, mesmo cansado da recente viagem, logo em seguida marca outra com duração de 16 horas. Isso é verdade, né? O personagem
A gente pensou, né? Bom, eu pensei que ele devia descansar. Por quê? Porque se ele tá cansado, ele tem que descansar. Mas não, ele marcou uma outra viagem longa e vai ficar mais cansado ainda. Então houve uma quebra, né, de expectativa do leitor, né? A gente tinha uma expectativa que ele descansasse. Ele fez uma outra coisa, uma outra ação inesperada, né? Então por isso que é a letra E a nossa resposta. Vamos analisar a 33. É uma palavra empregada na tirinha texto 4, que por meio do processo de derivação dá ênfase ao estado ânimo do personagem. Então, é uma palavra empregada na tirinha que por meio do processo de derivação... Não, essa palavra aqui é importante, né? Derivação, processo de derivação, tá? Dá ênfase ao estado de ânimo, ao estado ânimo do personagem, tá? Então, a gente tem ali... Ânimo é meio que nosso humor, né? Como o personagem se sente. Então a gente vê que tem ali, né? O volto, recuperar, parabéns, viajando, cansadaço. Estar cansado é um estado, né? Então cansadaço já parece ser a nossa opção. Quando ele fala processo de derivação, é porque a palavra cansadaço, que termina aqui ó, em aço, ela derivou da palavra cansado, né? Então cansado mais esse aço no final faz com que a gente tenha aí, né, a palavra cansadaço aqui na letra E. Então, eu respeito o enunciado quando eu marco a letra E como certa. Então, na 33, esse é o nosso gabarito, né? Acerta a letra E. Ok. Vamos seguir lá, né, para 34. Questão 34. No texto 4, em marco uma viagem de ônibus. A palavra em destaque está devidamente acentuada, pois você vai perceber que ônibus é uma palavra que pode ser dividida como o, ni, bus. Então ela não tem a última sílaba tônica, nem a penúltima. Ela tem a antepenúltima sílaba tônica. E quando eu tenho uma palavra que tem a antepenúltima sílaba tônica, eu tenho uma palavra que é proparoxítona. Então, eu tenho que buscar aqui a regra de acentuação da palavra proparoxítona. Então, na letra A, a última sílaba é a tônica. Não, não é a última. A primeira sílaba é a tônica. E isso a classifica como paroxítona. Não, não é paroxítona, né? Então, não vai ser a letra B. A última é a tônica. Também não, né? Porque não é a última. A penúltima sílaba é a tônica. Não é a penúltima, não é a letra D. A antepenúltima sílaba é a tônica, o que a classifica como proparoxítona. Verdadeiro. Então eu marco na 34 a letra E, porque a gente observou essa regra de acentuação em ônibus. Vamos seguir. Texto 5. A vida de viajante, de Luiz Gonzaga. Minha vida é andar por este país, para ver se um dia descanso feliz, guardando as recordações das terras onde passei, andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei. Chuva e sol, poeira e carvão, longe de casa sigo o roteiro, mais uma estação e a alegria no coração. Mar e terra, inverno e verão, mostro o sorriso, mostro a alegria, mas eu mesmo não, e a saudade no coração. Ok, então realmente, né, esse texto conta aqui a vida de um viajante. É uma pessoa que vai aí viajando, né, pelo, talvez, Brasil. Vamos lá para a questão 35. No texto 5, a canção A Vida do Viajante descreve a jornada incessante de um viajante que percorre o país, deixando amigos e memórias por onde passa. Nos versos Sigo o roteiro, mais uma estação, comprova-se que essas viagens representam para o autor... Bom, então aqui na questão 35 que nós estamos, a gente vai observar que tem um foco aqui no enunciado, que é, né, esse trecho entre aspas. Sigo o roteiro, mais uma estação. Essas palavras me dão uma ideia de
algo que é feito sempre, né? Eu sigo o roteiro. O roteiro é igual o plano da semana, né? Se você organiza lá a tua semana, na segunda você vai para academia, na terça você vai fazer meditação, na quarta você vai para academia, na quinta meditação e na sexta você vai para academia de novo. Você está marcando uma rotina, né? Você está marcando a tua semana numa organização de um roteiro, né? O que é o roteiro? É aquilo que já está planejado, aquilo que já está organizado. E aí nós olhamos ali, mais uma estação. Então ele vai de uma estação, aí no outro dia ele está talvez em outra estação. Aí em 3 dias depois ele está em mais uma estação. Aí uma semana depois ele chegou numa nova estação. Então é algo que ele vê com frequência, né? As estações onde ele desce, né? Onde ele chega, onde ele, né, vai embora também, né? Ele sobe lá para ir, né, embora. Então nós temos ali essas frequências, né? Ele vendo, ele chegando em mais uma estação, tá? Se eu olho as alternativas, eu já entendo então que na 35 eu preciso marcar a letra A, né? Porque a A traz essa palavra rotina, que tem muito a ver com roteiro, né? Que é algo já planejado, algo já organizado. Perceba aqui que se você pegar o contexto da canção, tá? Se você quiser olhar esse parágrafo inteiro aqui, ó, né? Talvez pelo contexto da canção você vai pensar que a letra B estaria certa, né? Caso você ali antes resolveu sozinho, achou que era a letra B alegria, você pensou no contexto do parágrafo lá, da estrofe, né, inteira, do contexto do texto como um todo. Mas aqui eu preciso pensar somente nos versos. Sempre seja atento, né, ao enunciado. Aqui a questão 35, ela trouxe para você, ó, nos versos. Então ela quer que você olhe somente estes 2 versos que estão aqui marcados pra gente entre aspas, tá? Se eu foco só nesses 2 versos, realmente a letra A, rotina, é a minha opção correta, ok? Pessoal, vamos seguir lá para 36. Questão 36. Apesar da vida nômade do viajante, observa-se um anseio por paz e por estabilidade no seguinte verso. Então vamos observar aqui, né, onde que tem paz e estabilidade. 2 palavras importantes aqui por enunciado, né? Sempre, dica, marque as palavras-chave, ok? Do enunciado, porque são elas que vão te guiar. E aí você tem que entender, né? Qual palavra ali é mais importante? Você tem que ter esse bom senso, né? Qual é a palavra que chama mais a minha atenção nesse enunciado? Ela vai ser o foco, né, do enunciado. Então aqui eu olho a letra A, sigo o roteiro? Não tem a ideia de paz e estabilidade. Andando pelos sertões? Não. E dos amigos que lá deixei? Também não. Para ver se um dia eu descanso feliz? Perceba aqui na 36, ó, que ele falou descanso feliz, né? Para ver se um dia eu descanso feliz. Essas palavras aqui, descanso feliz, me lembram muito, né? Uma paz. Me lembram um momento de estabilidade. Eu tô lá numa fazenda, numa chácara, já adulto, mais idoso. Tô lá em paz, né? Não preciso mais trabalhar, não tenho mais filho para criar, não tenho mais estudo, não tenho mais trabalho, então eu tô tranquilo, eu tô em paz, eu já tô, né, idoso, já tô estável, né? Então eu tô descansando feliz ali, né? Na vida, né? Mais ali pro final da vida, né? Lá na fase da velhice, é isso que a gente quer, né? É isso que a gente almeja. Então, na 36, realmente, a letra D conversa com o enunciado. E aí ela é a minha alternativa. Vamos para 37. Observe os seguintes versos da canção A Vida de Viajante. Mar e terra, inverno e verão. Considerando o contexto da canção, nesses versos, os compositores recorreram à relação de antonímia, para alcançar o efeito. Ok. Então, se a gente analisar aqui antonímia, é oposto, né? O que significa essa palavra aqui, né? Antonímia, oposto, contrário, tá? E aí, se você olha aqui, mar e terra, né? O mar pode ser um oposto ali até, né? De terra. E o inverno pode ser um oposto de verão, né? E essas ideias aqui, mar e terra, são locais. Então, é para mostrar que esse viajante, né? A vida desse viajante foi ir do mar, do barco, lá para a terra, né, para o ônibus, ou ir lá
né, do carro que estava na terra por um navio no mar. Então, para mostrar ele viajando, né, usando ali, né, esses lugares, esses meios de transporte. E quando ele fala inverno e verão, a gente tem uma passagem de tempo. Você consegue perceber que a estação do ano inverno e a estação do ano verão, elas marcam o tempo dentro daquele ano. Então existe aqui a ideia de, nesse verso, mostrar que a passagem de tempo estava acontecendo. E aí, se nós, olhando essa análise, a gente vai buscar uma alternativa certa, né, na 37. A letra A, da saudade que sente das terras e dos seus amigos, é uma opção pra gente? Não, né? Se a gente vai buscar lá uma alternativa e a gente olha a B, da referências físicas transformadas em climáticas. Não, né? Não tem nada a ver com isso, tá? Clima é chuva e sol, né? Referência física poderia ser ali o mar e a terra, mas eu não relaciono isso com inverno e verão, então não tem nada a ver, né? A letra C, da comparação do Nordeste com o Sudeste? Também não. Da passagem do tempo e do movimento realizado pelo viajante? Sim, né? Quando ele fala aqui na D da passagem do tempo, a gente associa sair do inverno e depois de um tempo chega o verão. Quando ele fala do movimento realizado pelo viajante, sim também, porque você consegue perceber que o mar, eu saio do barco, vou para a terra, chego lá no ônibus, então eu tenho esse movimento, eu vou me movendo, né, indo em direção a esse novo lugar, a essa nova cidade, né, ou esse novo país que eu estou conhecendo, tá? Letra E, de expressar sentimentos que não condizem com a realidade dos imigrantes? Também não. Então, o que faz sentido é a letra D, com aquele trecho que a gente analisou no enunciado da 37. Ok, 37D, vamos seguir. Temos aí o texto 6, voo sem acento, né? Vamos fazer uma coisa aqui, que é dar uma espiadinha no enunciado da 38, né? No texto 6, a gente já volta para ler o texto, tá? A companhia aérea Azul constrói o seu anúncio a partir de uma alteração introduzida na ortografia, então tá falando de ortografia, escrita das palavras, né? Da língua portuguesa pelo novo acordo ortográfico que, né, a gente já sabe, já deve saber, né? Se eu sou um aluno, né, e já estudei português, é importante que eu lembre que esse novo acordo ortográfico, já é importante eu saber, ele sempre está sendo relacionado à regra de acentuação ou uso do hífen. Aqui no caso, né, a gente vai descobrir, né? Provavelmente regra de acentuação. Marque a alternativa em que a palavra segue a mesma regra de acentuação da palavra voo. O que você percebe aqui, ó? Que antigamente a palavra voo ela tinha acento circunflexo, ok? Mas atualmente, já faz uns bons anos, tá? Atualmente, no presente, essa palavra ela não pode ser escrita com acento. Então essa é a forma correta dela, né? De acordo com o novo acordo ortográfico. Se a palavra é escrita desta maneira, ela não pode ter, né, um acento circunflexo, que a gente chama, né, de chapéuzinho, né, esse acento aqui, tá? Se não pode ter esse acento circunflexo, eu tenho que identificar, né, a brincadeira aqui desse texto com essa questão aí da regra ortográfica. Então vamos ler, né? Vamos ler o texto 6 agora. Voo sem acento, nova regra ortográfica. Exato, né? A palavra voo não tem acento, né? Não coloco lá chapéuzinho, né, circunflexo nela. Voo com acento, nova regra da aviação, né? Perceba que agora a palavra acento ela é diferente, né? Aqui a palavra acento ela tem 2 S's na escrita. Então é diferente de acento com a letra C, né? E o acento com a letra C fala, né, do circunflexo, do acento agudo, ok? Enquanto que a palavra acento com 2 S's tá falando da cadeira, né? Igual eu tô sentado aqui, ó, igual você aí provavelmente está sentado numa cadeira, né? Ou talvez você esteja sentado num sofá, ou quem sabe no chão, ok? Então, uma poltrona, né? Um sofá, uma cadeira, é um assento
destes que a gente escreve com 2 S's. Então aqui, nessas duas linhas, quando ele diz voo com assento, é o voo que tem a cadeira marcada. Então o passageiro chega na aeronave e lá dentro ele tem uma cadeira, um número, né, já marcado para ele sentar. Isso é uma nova regra da aviação. Por quê? Porque a empresa Azul, né, é uma empresa de voos, né, de aviação. Ok, então a gente já entendeu lá o texto, nós já olhamos a palavra voo sem acento, então a gente vai ter que buscar o quê? Uma palavra que tenha essa mesma situação, que é a palavra enjoo. Porque você percebe que enjoo é uma palavra que termina em 2 Os, né? Dupla O, isso é uma coisa importante lembrar também, tá? Tem que ser essa dupla O. Pode ser dupla E também, tá? 2 Es. Mas aqui no caso é dupla O, né? É uma palavra enjoo dupla O. Tá no final, né, a última sílaba, igual voo. Né? Voo aqui é uma dupla O, tá no finalzinho da palavra. E aí é uma palavra que eu não escrevo com acento. Então a letra C é a minha resposta certa, é o que eu marco como correta aqui na 38. Ok, vamos seguir lá para o texto 7, que é uma tirinha. Olha, você aí, se for como eu, também gosta muito de tirinha, né? De quadrinho. Vamos ver aí o que o texto do Armandinho, né, vai trazer pra gente aí. É sobre a viagem a Belo Horizonte. Acho que estou meio ansioso. Faz 3 dias que sonho com pão de queijo. Olha aí, o Armandinho tá falando com o pai dele, né? Que ele vai viajar para talvez Minas Gerais, né? Belo Horizonte, isso, Belo Horizonte, né? Que é lá em Minas Gerais. E aí ele falou que ele tá, né, pensando sobre a viagem, talvez esteja ansioso, e ele tá sonhando, né? Quando ele dorme, ele sonha lá com pão de queijo, né? Porque é algo muito tradicional lá de se comer em Belo Horizonte. Vamos ver a questão 39. A pontuação é um recurso utilizado para marcar na escrita pausas, entonações e até gestos que teríamos na situação de fala. O uso das reticências na tirinha permite o seguinte efeito de sentido: indicar dúvida. Não, o que a gente tem lá, né, na história do Armandinho é ele falando vamos dizer que é um enunciado em 3 partes. Né? Então, se a gente voltar aqui para olhar no texto, você vê que o Armandinho ele fez uma fala dividida, né? Ele dividiu em 3 pedaços. Então ele foi somando, né? Tipo, ele falou, é sobre a viagem a Belo Horizonte. Aí a gente fica curioso, né? O que é? Né? O que é? O que você quer falar sobre a viagem de Belo Horizonte? Então é um pedaço de informação, ainda não é completo o pensamento, né? Aí depois tem uma outra reticências no segundo quadrinho. Então isso significa que eu tenho um segundo pedaço de informação, que também não é o pensamento completo, é uma parte de 3, que as 3 partes juntas formam um pensamento completo. Ele diz que está ansioso, né? Acho que estou meio ansioso. E aí no final ele fala, faz 3 dias que sonho com pão de queijo. Pronto, finalizou, né, o pensamento. Mas esse pensamento foi dividido ali, né, dado essas pausas das reticências. Mas cada pedacinho atribuía um sentido maior, contribuía para a construção, né, do pensamento completo. É isso que a gente tem que buscar, né, na 39. A reticências com esse uso. Então, não é dúvida, porque ele trouxe informação, um fato, uma verdade. Terror também não é terror. Ele estava ansioso, mas não quer dizer que ele estava, né, com terror. Indica surpresa? Também não. Prolonga a ideia ao fim de uma frase? Ó, perceba que prolongar a ideia foi o que ele fez, porque ele foi colocando a ideia e foi estendendo, né, deixando a ideia mais esticada em 3 pedaços. Ele poderia ter falado tudo de uma vez só, mas ele foi estendendo, foi alongando em 3 partes, esparramando, né, ali aquele pensamento e dividindo, deixando um depois o outro, né, e a reticências foi prolongando a ideia ao fim de uma frase, né, e aí a frase, o pensamento todo completo é finalizado lá no último quadrinho. Então foi isso que aconteceu aqui, né, reticências teve esse uso. Então nós marcamos aqui a letra D. Interromper uma pergunta? Não, também. Então a letra E também não vai ser. Tá errada aí, porque não teve pergunta lá na 39, lá na tirinha, né? Saindo da 39, vamos seguir lá para 40. Questão 40. Na tirinha, a palavra que funciona como um modificador de um adjetivo é... Bom,
Falou aqui modificador de um adjetivo, eu já lembro que ele está falando de advérbio. Por quê? Porque quem modifica um adjetivo geralmente é um advérbio, ok? Então, se eu falo, por exemplo, bonito. Bonito é um adjetivo, né? Mas se eu quero modificar um adjetivo, eu posso dizer muito bonito ou pouco bonito. Então, o adjetivo, ele recebeu ali aquela intensidade que veio de um advérbio, ou o advérbio muito, ou essa palavra pouco, que também é um advérbio, tá? Se eu estou buscando aqui, né, um advérbio, eu posso buscar também um adjetivo, porque ele já me deu essa dupla, né, para identificar no texto 7 o advérbio e o adjetivo, né? Viagem é substantivo, então eu descarto. Meio pode ser advérbio. Ansioso é adjetivo, né? Vou destacar aqui por enquanto, tá? 3, numeral, então não. Sonho, substantivo, então também não, né? Qual é a palavra que eu estou buscando? Um adjetivo ou um advérbio? Um advérbio. Por que eu sei que é advérbio? Porque ele falou modificador. Então, se é modificador, é um advérbio. Qual dessas duas é o meu advérbio? A palavra meio. Então, eu apago aqui, né? A letra C. Descarto a letra C, porque ansioso é um adjetivo. E eu circulo a letra B como a certa. Por quê? Por que é correta? Porque a palavra meio é um advérbio. Ela atribui ali uma ideia ao adjetivo ansioso. Eu estou muito ansioso? Eu estou pouco ansioso? Não, eu estou meio ansioso. Então, o adjetivo recebeu ali o modificador, o adjetivo recebeu esse advérbio, que foi, né, ali o termo meio, a palavra meio, o vocábulo meio. Ok, então, pessoal, obrigado por assistir. Você aí que acompanhou a correção dessa prova do CMF de Fortaleza de 2024 e 2025. O professor Renato agradece aqui a sua atenção em nome do curso Prof. Daniel Pereira. Lembre de curtir o vídeo, de comentar e de também compartilhar com seus amigos. Abraço, tchau, tchau e até!